Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha direto no capítulo 11 de Matsei Shlishin, que é Atos dos Apóstolos. E olha, a nossa base aqui é bem específica, tá? Uma fonte da Bíblia Hebraica, e a gente vai seguir as notas e os termos dela. Criador, Yahusha, Kefa e Yaldin. Exatamente. A ideia é usar essa lente para entender um ponto crucial. Que é aquela tensão, né? Quando Kefa, o Pedro, vai lá e interage com não Yaldin, o pessoal incircunciso. E aí, claro, ele tem que voltar para Yerushalayim, para Jerusalém, e, assim, se explicar para a congregação como essa barreira caiu segundo essa fonte. Pois é. Nossa missão aqui é tentar entender como que a mensagem de Yahusha, de acordo com esse material que a gente está usando, começou a chegar nas nações, né? E o que isso significou para a identidade daqueles primeiros seguidores. É um momento chave mesmo. Tudo começa lá em Yerushalayim, com Kefa sendo, colocado na parede. O pessoal mais ligado à circuncisão chega para ele e questiona: peraí, como assim você entrou na casa de gente incircuncisa e ainda comeu com eles? Tá lá nos versos 1 a 3. Dá para sentir o clima, né? Total. Uma pressão enorme. Aí o Kefa começa a defesa dele, né? Contando desde o início, lá da visão que ele teve em Yafo. Aquela cena famosa do lençol descendo do Shamayim, do céu, sabe? Cheio de animais que, para a lei judaica, eram impuros. Certo. E uma voz divina falando: Kefa, levanta, mata e come. Isso está nos versos 5 a 7. A reação inicial dele é automática, né? Baseada na lei. De jeito nenhum, soberano. Nunca entrou na minha boca nada comum ou impuro. Verso 8. E aqui, olha só, vem o ponto que essa fonte considera nevrálgico. A voz do céu responde, e não uma, mas 3 vezes. Ao que Yahweh purificou, não chames tu comum. É o verso 9. Para essa interpretação que a gente está seguindo, isso não é só sobre comida, entende? Ah, entendi. É mais profundo. Exato. Seria o Criador mostrando que aquela separação ritual entre Yaldin e as nações estava sendo removida por ele mesmo. E a repetição 3 vezes carimba a decisão divina, né? Tá no verso 10. E o timing é perfeito, porque logo depois da visão, batem na porta. São os homens enviados por Cornélio, um não Yaldi. E o Ruá, o espírito, fala para o Kefa: vai com eles sem duvidar de nada. E ele leva 6 irmãos e Yaldin junto como testemunhas, versos 11 e 12. Testemunhas importantes para depois, né? Com certeza. Aí, chegando lá na casa de Cornélio, o próprio Cornélio conta a parte dele da história, que um malache, um anjo, um mensageiro celestial, apareceu para ele e mandou chamar Kefa, versos 13 e 14. Pois é. E aí vem o clímax da coisa toda, né? Enquanto o Kefa ainda está falando, explicando as coisas, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, desce sobre todos os gentios que estavam ali ouvindo, da mesma forma, diz o texto, que tinha acontecido com os apóstolos no princípio. Verso 15. Uau! Isso na hora faz Kefa lembrar, né, das palavras do próprio Yahusha, lá atrás, sobre ser imerso no Ruach HaKodesh, diferente da imersão em água de Yohanan. Verso 16. E a conclusão do Kefa é, assim, lógica e direta. Ele fala no verso 17, olha, se Yahweh deu para eles exatamente o mesmo dom que deu para nós quando cremos no soberano Yahusha, quem era eu para tentar impedir Yahweh? Uma pergunta retórica demolidora, né? Não tinha como argumentar contra a ação de Yahweh ali. Exato. E quando ele conta isso tudo de volta em Yerushalayim, a reação é impressionante. Primeiro, silêncio total, o pessoal processando. Mas aí logo em seguida eles começam a dar louvor terrilha a Yahweh. E chegam à conclusão, no verso 18. Então, é verdade, até para as nações, Yahweh concedeu o arrependimento, a Teshuvá, que leva para a vida, para Shaim. Uma virada de chave importante para eles. Muito. Ela conecta esse evento com a ideia de que Yahweh estava, na verdade, recuperando as ovelhas perdidas da casa de Israel, que tinham se misturado, se tornado a plenitude das nações. Uma perspectiva bem específica dessa fonte. Sim. Essa conexão é um ponto recorrente em algumas interpretações que buscam essa ligação com as tribos perdidas. O capítulo continua, né? Mostrando que depois da perseguição e morte de Tsefania, o Estevão, o pessoal se espalhou,
Foram para Fenícia, para Cyprus, por Antioquia, mas inicialmente a pregação era restrita. Só falavam a palavra aos Yaldim. É o verso 19. Certo. E que até levanta a possibilidade de já ter gente de Efraim, uma das tribos do norte, dispersa por aquelas regiões. Mas aí em Antioquia rola uma coisa diferente. Alguns crentes que vieram de Cyprus e de Cirene, eles começam a pregar sobre Yalcha também para os helenistas, ou seja, para os gregos, os não Yaldim dali. Uma novidade ali naquele contexto. Que a mão do soberano Yal era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu. Versos 20 e 21. Foi um sucesso. Quando a notícia disso chega em Al-Shalaim, eles mandam Barnaba para lá, para conferir a situação. Barnaba chega, vê a ação e o favor de Al e fica super feliz, cheio de gilade, alegria. E ele percebe que precisa de ajuda. Faz sentido com muita gente nova chegando. Pois é, aí ele tem a ideia de ir buscar Shaul, o Saulo, que depois seria Paulo, lá em Tarsus. A nota 3 aqui sugere que talvez um dos motivos fosse porque Shaul falava grego muito bem, o que seria útil ali em Antioquia, versos 22 a 25. Uma dupla importante se formando ali. Com certeza. E eles ficam um ano inteiro reunidos com a comunidade em Antioquia, ensinando muita gente. E é nesse contexto, em Antioquia, que surge pela primeira vez um apelido para os seguidores de Yalcha. O texto diz, no verso 26, que eles foram chamados de Notzrim. Ah, sim. O termo que muitas vezes é traduzido como cristãos. Exato. Mas a fonte que estamos usando tem uma visão bem particular sobre esse termo. Primeiro, ela diz que Notzrim era, na verdade, um termo meio depreciativo na época. Tipo um grajejo, um apelido talvez até zombeteiro, algo como seguidores nanicos do Mashiach, ou algo assim. Interessante essa perspectiva. Segundo, argumenta que Notzrim é uma transliteração do aramaico para o grego, não uma tradução direta do significado, e que por isso seria uma terminologia humana, não divina. E aí, baseando-se também em Gálatas 6,16, a fonte afirma que o termo que Yal usaria para os crentes é, na verdade, Yaldim, como se, ao crer em Yalcha, a pessoa fosse enxertada em Israel e passasse a fazer parte do povo de Yal, os Yaldi. Entendi. Então, para essa fonte, adotar o termo Yaldi seria alinhar-se com a perspectiva de Yal. Isso. Enquanto usar Notzrim ou cristão, seria adotar uma terminologia de origem humana, talvez até com uma conotação negativa inicial. É uma distinção forte que a fonte faz. Entendi. Deixa clara a visão da fonte sobre identidade. Para fechar o capítulo, ainda tem aquela profecia de um profeta chamado Hagafos, né? Ele anuncia que viria uma grande fome sobre toda a terra, e a resposta dos Talmidim, dos discípulos lá de Antioquia, é bem prática. Sim, mostra a conexão e a solidariedade, né? Exatamente. Eles decidem juntar recursos, cada um conforme podia, para enviar ajuda aos irmãos que moravam na Ialdá, na Judéia, e mandam essa ajuda através de quem? Barnava e Shaul. Versos 27 a 30. Um belo exemplo de cuidado mútuo ali. Com certeza. Então, para a gente resumir esse capítulo denso, ele basicamente narra essa abertura incrível da mensagem para as nações, né, mostrando isso como algo iniciado e confirmado diretamente pelo Criador, através do Ruach HaKodesh. E, o que é crucial, sendo aceito e reconhecido pela liderança original lá em Al-Shalaim. Exatamente. E reforça muito, sempre lembrando, pela perspectiva específica desta fonte que a gente analisou, a questão da identidade, a importância que essa fonte dá ao usar o termo que eles consideram divino, Yaldim, que significaria ser enxertada da oliveira de Israel, em contraste com termos que eles veem como de origem humana, como Notzrim. Fica então a reflexão, né? Como será que essa compreensão específica da ação divina direta, incluindo as nações, e essa ênfase na identidade como Yaldim, segundo essa fonte, pode talvez nos fazer pensar diferente sobre unidade, diversidade e identidade na fé. Tanto lá no começo, quanto, quem sabe, até hoje. Uma ótima provocação para a gente continuar pensando.